A Venezuela sobre o regime de Maduro, a crise de uma nação em declínio. Da ascensão do chavismo à ditadura de Nicolás Maduro, a Venezuela vem enfrentando uma profunda crise política, econômica e social, forçando milhões de pessoas a deixarem o país e sufocando a democracia. Neste episódio do Informar, Educar e Transformar, vamos entender junto a história do regime chavista e suas consequências. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, A história recente da Venezuela está interligada ao chavismo, movimento político fundado por Hugo Chávez, que assumiu a presidência em 1999. Chávez implementou políticas populistas e a economia venezuelana começou a desandar desde então. A instabilidade política foi agravada por tentativas de golpes e medidas autoritárias. O país mergulhou em uma grave crise financeira que dura pelo menos 10 anos. Após a morte de Hugo Chávez, em 2013, Nicolás Maduro assumiu o poder, levando o país a uma crise profunda e se mantém no poder há 11 anos. As eleições da Venezuela de 2024 foram marcadas por denúncias de fraude e repressão. Vários candidatos da oposição foram impedidos de concorrer às eleições, alguns chegaram a ser presos e outros convocados ao exílio. A democracia da Venezuela foi minada. Maduro consolidou-se no poder apesar da reprovação popular e interferência internacional. As eleições foram observadas pelo Carter Center dos Estados Unidos e pela ONU. A Organização dos Estados Americanos, OEA, afirmou não reconhecer os resultados das eleições anunciadas pela Justiça Eleitoral venezuelana, que indica a reeleição do presidente Nicolás Maduro no país. O relatório concluiu que o Centro Nacional Eleitoral da Venezuela, controlado por um aliado do governo, declarou Maduro vencedor sem apresentar dados que comprovassem o resultado e apontou erros aritméticos nos números oficiais. O texto diz: mais de 6 horas após o encerramento da votação, o CNE fez um anúncio declarando vencedor o candidato oficial sem fornecer detalhes das tabelas processadas, sem publicar a ata e fornecendo apenas as porcentagens agregadas de votos que as principais forças políticas teriam recebido. Fecha aspas. A grave crise econômica e política resultou em uma crise migratória massiva e, segundo estimativas da Agência das Nações Unidas para Refugiados e Imigrantes, após uma década de crise, mais de 7,5 milhões de pessoas deixaram o país para fugir da violência, fome e repressão política. Este é um dos maiores deslocamentos populacionais da história recente da América Latina e agora uma nova onda migratória está se formando com a reeleição de Nicolás Maduro. A economia venezuelana, que é sustentada pela abundância de petróleo, está em colapso. Sobre Maduro, o PIB despencou e a hiperinflação devastou o poder de compra da população. O produto interno bruto da Venezuela encolheu 62,5% ao longo de uma década. A escassez de alimentos e medicamentos é crônica. A fome e miséria se tornou uma realidade para muitos venezuelanos. O governo de Maduro resiste à pressão interna e internacional, enquanto a crise humanitária e econômica continua em declínio. O país, que já foi um símbolo de prosperidade, agora serve como um triste exemplo de perigos da concentração de poder, da repressão política e da má gestão econômica. A verdade é que o futuro da Venezuela permanece incerto, mas sobre investigação de possível golpe nas eleições, a nação acredita na retomada da democracia. Fica com a gente, acompanharemos de perto. Indra Miranda para a Rede MLC.